Olá a todos vocês, eu sou a professora Daniela Rosário Rodrigues e na aula de hoje que nós temos no curso cujo objeto é o direito de propriedade, o regime jurídico do direito de propriedade, nós vamos tratar do registro de imóveis, esse sistema registral tão importante, a garantia e proteção da propriedade imobiliária que muitas vezes é esquecido, por muitas vezes é descartado pelo adquirente de um imóvel por ato intervivos. Na nossa última aula, nós vimos propriedade condominial, as duas últimas aulas tiveram por objeto propriedade condominial, a propriedade comum a mais de uma pessoa, e vimos os efeitos em relação à assembleia, síndico, poderes, deveres dos condôminos e até as suas punições. Lembro a todos vocês que caso tenham dúvidas, sugestões, pedidos, tenham ideias para nos emitir através de mensagens, assim o façam pelo e-mail saberdireito@stf.gov.br. Saberdireito tudo junto, @stf.gov.br. Vamos então dar início ao tratamento do direito registral imobiliário. Direito registral imobiliário, com o tempo, vem se tornando uma disciplina autônoma no estudo jurídico. Já existem obras excelentes sobre o direito registral imobiliário, já existe um pensamento jurídico sobre direito registral imobiliário e brilhantes decisões também proferidas pelas corregedorias dos estados, formando já uma orientação quase jurisprudencial, por assim dizer, a respeito do tratamento jurídico dessa matéria. Primeiro ponto é localizar o registro de imóveis. Nós sempre tivemos uma ideia vulgar, uma ideia comum, de que os cartórios são serviços burocráticos, de que os cartórios são serviços transmitidos por sucessão hereditária e de que o denominado dono de cartório é uma pessoa que ganha muito dinheiro para um serviço tão mal prestado, tão burocrático. Toda essa ideia caiu por terra, toda essa ideia desapareceu em relação àquilo que existia na legislação anterior. Eu posso dizer a vocês que desapareceu por conta da previsão do artigo 236 da Constituição Federal. Este dispositivo exige a realização de concurso público de provas e títulos para que uma pessoa possa exercer a atividade notarial ou possa exercer a atividade registral. Infelizmente, nós temos alguns estados da federação que não cumprem a determinação constitucional e, apesar do Conselho Nacional de Justiça determinar, baixar portaria, publicar resolução, determinando, obrigando, impondo a realização de concurso público, os estados, através dos tribunais de justiça, ainda vêm se omitindo. Nós temos dois estados que parecem ser, dois membros da federação, melhor, que parecem ser exemplos no cumprimento do artigo 236 da Constituição e no cumprimento da Lei 8935 de 1994. 8935 de 1994. E esses dois membros da federação são o Estado de São Paulo e o Distrito Federal, que são os membros que mais realizaram concursos. E olha que são poucos, mas que vêm realmente buscando dar uma nova feição à atividade dos denominados cartórios, se desvinculando daquela ideia pretérita de burocracia, de um serviço público em sentido estrito. Hoje, a natureza jurídica da atividade dos tabeliães e dos registradores é de agente público, ou seja, tabeliães e registradores exercem um serviço público, o serviço de notas e o serviço de registro é público, todavia é exercido em caráter privado. Então imaginem que o registrador, ou oficial, que passou no concurso público, ele agora recebe essa delegação, ele agora recebe essa atividade pública, esse serviço público, que é um serviço delegado, não é concedido, não é permitido, não é autorizado. Ele recebe esse serviço público para gerir por sua conta. Ele atua como se fosse uma empresa. Não é a sua natureza jurídica, mas é muito semelhante. Exemplos: o registrador ou tabelião contrata empregados e ele assume a responsabilidade quanto a salários,
recolhimento de imposto de renda, repasse de imposto de renda, recolhimento de contribuições previdenciárias, efeitos da rescisão trabalhista. Ele é obrigado a se instalar no local de funcionamento do ofício registral ou notarial e ele mesmo arca com as despesas para instalação. Para, por exemplo, compra de equipamento, compra de mobiliário, instalação de sistemas operacionais de informática, ele mesmo arca com todas essas despesas. Por isso, dizer que ele muito se assemelha à estrutura de uma empresa, embora não seja essa a sua natureza jurídica. A atividade dos ofícios extrajudiciais, dos serviços notariais e serviços registrais, é exercida na forma das leis 6.015 de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, Lei número 6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos, e a Lei número 8935 de 1994. 8935 de 1994. Essa é a lei que regulamenta a aplicação do artigo 236 da Constituição Federal. Essa é a lei que trata, é a lei a que se refere o artigo 236 da Carta Maior. É a lei que trata da atividade dos registradores e tabeliães, organizando a distribuição dessas atividades, distribuindo também a competência para a prática dos atos. Apenas para situá-los, os serviços notariais e registrais são exercidos por quem? São exercidos por tabeliães e são exercidos por registradores. Os tabeliães atuam em protesto e notas, os registradores atuam em registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, tutelas e curatelas, atuam também no registro civil de pessoas jurídicas, e aí vamos esquecer o registro mercantil, as juntas comerciais, atuam também no registro de títulos e documentos. E essas figuras nos são bastante comuns. Todos já ouviram ou já fizeram um ato no tabelionato de notas para tirar uma cópia autenticada, para reconhecer firma na assinatura de um documento, para poder lavrar uma escritura pública. Todos já ouviram de um protesto de um cheque. Muitos já fizeram atos do registro de imóveis para comprar, para registrar a propriedade imobiliária. Todos nós nascemos e, portanto, temos como regra o registro do nascimento, outros têm também o registro do casamento e, com mais felicidade, a averbação da separação ou do divórcio, e outros têm registro de pessoas jurídicas, de títulos e documentos. O que muitos não conhecem é a possibilidade de ser instituído o ofício de distribuição, que existe, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. No sistema de protestos, os títulos ingressam em um único ofício e depois são distribuídos aos ofícios da cidade, aos ofícios de cada comarca, melhor. E existe uma outra figura que, aí sim eu posso dizer, pouquíssimas pessoas conhecem. A Lei 8935 traz a previsão da existência do ofício de contratos marítimos, que acumula as competências de tabelionato e de registro. O ofício de registro e notas de contratos marítimos deveria existir em todas as cidades portuárias, deveria existir em todas as cidades que têm portos. No entanto, nós podemos dar como um exemplo, talvez um dos mais adequados, cidade de Santos, que tem o maior porto do país, no litoral de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, não tem ofício, não tem o denominado cartório de contratos marítimos. E assim ocorre também no estado de Santa Catarina, aliás, ocorre em todo o litoral do estado de São Paulo, cidade de Guarujá, de Ilhabela, tem portos também e não tem um ofício de contratos marítimos. Também inexistem, por exemplo, no estado da Bahia, também inexistem no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina, no litoral do Rio Grande do Sul, apesar da existência de portos de pequeno ou grande porte. Nós temos ofício de contratos marítimos como exemplo. Em Belém do Pará, nós temos também na região nordeste do país e temos no estado do Rio de Janeiro, que também cedia o Tribunal Marítimo.
Tirando estes ofícios, os demais pontos do território nacional, embora tenham portos, não têm um ofício especializado nos contratos marítimos. Destes vários ofícios relativos aos serviços de notas e de registros, o que nos interessa é o registro de imóveis, exatamente por conta da propriedade imobiliária. O registro de imóveis surgiu como registro geral de hipotecas através de uma lei orçamentária de 1843. Ali aparece um sistema registral. Todavia, o grande destaque que é dado ao sistema registral vem no ano de 1850. O ano de 1850 faz nascer a Lei de Terras. A Lei de Terras é a lei número 601 de 1850. A Lei de Terras veio em razão de uma determinação imperial de 1822. Olham quanto a gente vai ter que retroagir. Em 1822, Dom Pedro apreciou uma reclamação de um ocupante de um imóvel numa região de Minas Gerais, e esse ocupante reclamava o reconhecimento da sua posse e dizia: aqui não tem sesmaria, não tinha prova de um regime de sesmaria. Aqui não tem outro ocupante. Eu ocupo o imóvel com a minha família. Eu tenho moradia, eu tenho exploração. O que me impede de ser reconhecido como titular? E isso foi um grande problema para Dom Pedro, que se viu obrigado a reconhecer a posse, a dizer, desculpa a expressão, escapou da divisão das terras. E agora que escapou, eu vou ter que reconhecer o direito deste ocupante. E nesta mesma resolução de 1822, foi determinada a criação de uma lei que tratasse das terras. Essa lei que surgiu foi a Lei 601 de 1850, que teve dois grandes objetivos. O primeiro deles, diferenciar imóveis públicos de imóveis particulares. O objetivo era separar imóveis que pertenciam ao Estado dos imóveis que pertenciam a qualquer título aos particulares. Segundo, criar um sistema registral. E esse sistema registral surgiu denominado Sistema do Vigário, ou Registro do Vigário, que não tem nada a ver com o conto do vigário. Esse registro do vigário era uma forma de declarar quem tinha algum direito sobre o imóvel, quem tinha algum título em relação ao imóvel. O que a pessoa fazia? Vamos dizer que estes fossem os títulos. A pessoa declarava em uma via do título onde se situava o seu imóvel, qual era a causa da sua ocupação e qual era a área desse seu imóvel. E aí aparecem esses registros inacreditáveis. O imóvel, objeto desta declaração, pertence ao João da Mercearia e faz divisa com o imóvel pertencente ao coronel Antônio, que é casado com a filha do coronel José. E faz divisa do lado direito com o córrego que passa pela propriedade do Zé da Padaria. Era esse tipo de afirmação que aparecia. Eu cheguei a ver um registro imobiliário uma vez que era inacreditável, um registro feito com base neste tipo de declaração, que constava que a propriedade se estendia, dois registros, aliás, um deles constava que a propriedade se estendia até o pôr do sol. Imaginem definir pôr do sol de onde que eu olho. Eu olho da porteira, eu olho do meio, eu olho do final, eu olho da construção, eu olho do pasto. Não tinha. O imóvel se estende até o pôr do sol. E um outro registro, esse mais inacreditável ainda, que declarava que o imóvel terminava onde haviam os encontros entre o filho da Dona Maria e do seu Joaquim e a filha, do seu Manuel com a Dona Cândida. Exemplo, aquele casal se encontrava para os namoricos em determinado local, todos os dias, se encontravam, liam poesias, conversavam, pegavam na mão, e ali era o local em que terminava o imóvel, porque a cerca já havia desaparecido, mas os namorados não avançavam além daquela divisa.
Imaginem, se não houvesse casamento, se o namoro terminasse, eu não sabia então até onde se estendia esse imóvel. Esses registros absurdos surgiam por quê? Para ter proteção, a pessoa deveria declarar onde era o imóvel, qual a sua dimensão e quem eram os seus vizinhos. Fazia essa declaração em 2 vias de igual teor e levava ao vigário da cidade, levava ao pároco daquela vila. Ele recebia uma das declarações, arquivava, assinava a outra e devolvia à parte interessada. E aqui começa a nascer um sistema registral quanto ao direito de propriedade, não mais apenas quanto às hipotecas. Esse direito de propriedade, surgindo nestas condições, permaneceu sob essa forma de proteção até quando? Surge o registro Torrens, em 1890, hoje só aplicável a imóveis rurais, e surge em 1916 o Código Civil, Lei 3.071 de 1916. O Código Civil foi um grande marco na história dos registros públicos, porque elevou o registro público à qualidade de instituição jurídica. O registro público passou a ser uma instituição do Estado, definitivamente encerrada a confusão entre Estado e Igreja. Mais à frente, em 1939, nós tivemos uma substancial modificação que criou uma autonomia para os registros públicos, regulamentando a legislação de 1924. Mas o nosso atual sistema decorre das previsões da Lei número 6.015 de 1973. E a Lei 6.015 de 73 trouxe 2 grandes fenômenos, 2 grandes impactos para os registros imobiliários. Primeiro, a Lei 6.015 de 73 criou a matrícula como forma de individualizar a propriedade imobiliária. Só com a Lei 6.015 nasce o sistema matricial da propriedade imobiliária. A matrícula funciona como uma espécie de diário do imóvel. A matrícula conta tudo aquilo que já aconteceu na propriedade imobiliária. E em razão da Lei 6.015 de 73, a matrícula se tornou obrigatória para todos os imóveis, sem exceção. Sejam imóveis rurais, sejam imóveis urbanos, sejam imóveis públicos, sejam imóveis particulares, estes imóveis devem estar matriculados. E se não estiverem? Se eles não estiverem matriculados, de 2, uma. Ou se trata de propriedade privada, ou se trata de propriedade particular. E essa propriedade particular ainda está no regime anterior, que é um regime de transcrição e não de registro. Ou essa propriedade é privada e está sob o regime de transcrição, ou essa propriedade é pública. E o ente público, segundo o entendimento do STF, não precisa registrar o seu direito de propriedade quando ele é decorrente da lei. Se a União, se o Estado, se o município, se o Distrito Federal for proprietário, e as correspondentes autarquias e fundações, melhor, for proprietário de um imóvel porque a lei assim determina, um exemplo, a União Federal é proprietária dos terrenos de marinha. Ainda vigora a discussão quanto aos terrenos de marinha em ilhas que sejam sedes de município, em razão da emenda 46, mas de qualquer forma, aqueles que não sejam, é certo afirmar que a União Federal é a proprietária desses terrenos de marinha. Ela é proprietária por quê? Porque a lei garante. Como ela é proprietária porque a lei determina, não precisa registrar o seu direito de propriedade. Mas e se a União quiser alienar? Aí ela vai ter que abrir matrícula, registrar esse seu direito, se qualificar melhor como proprietária e depois então promover a alienação na forma da Lei 8666, que é a lei de licitações. Particular, ele vai ter que abrir matrícula. E aí a abertura de matrícula está imediatamente ligada a um princípio que é inerente à atividade dos registradores, que é o princípio da
disponibilidade. Eu só posso dispor daquilo que tenha notícia, daquilo que tenha publicidade no registro de imóveis. Se ele não estiver publicizado no serviço imobiliário, se ele não estiver registrado, matriculado no serviço imobiliário, eu não poderei dispor desse direito. E aí vamos aproveitar um exemplo próprio da propriedade imobiliária. Imagine a pessoa que adquiriu um imóvel por uso capião, preencheu todos os requisitos legais, ingressou com a ação de uso capião de terras particulares, teve uma sentença que deu provimento ao seu pedido, melhor, que julgou procedente o seu pedido. E essa sentença já transitou em julgado. Dessa sentença é expedido um mandado de registro para o ofício de imóveis. Com a sentença, o uso capiente já virou proprietário? Já. Aliás, antes disso, quando ele preencheu os requisitos legais, ele já virou proprietário. A sentença apenas confirma. A sentença apenas reconhece esse seu direito. Mas se ele já é proprietário, para que ele precisa registrar? Ele precisa registrar porque, se não o fizer, não terá a disponibilidade do imóvel. Imaginem a situação em que quem consta como proprietário é João. Só que quem adquiriu por uso capião foi José. Tem sentença transitada em julgado, mas ele não registrou o mandado de averbação. O mandado de registro, desculpem. Ele então vende para Antônio, e Antônio quer registrar. Ele quer registrar para ter plena proteção legal. Quando ele procura o registro de imóveis, ele descobre que não consegue registrar. Por quê? Quem consta como proprietário é João, e quem transmitiu é José. Viola a cadeia de alienações, viola o princípio da continuidade. Terá que primeiro registrar a sentença de uso capião e depois, então, registrar a sua aquisição. Porque o uso capiente, embora já fosse proprietário, não tinha a disponibilidade daquele imóvel. Segundo aspecto relevante da Lei 6.015 para os registros imobiliários é exatamente a instituição do registro. Ou seja, aquilo que no sistema anterior era objeto de transcrição e inscrição, agora passa a ser objeto exclusivamente de registro. O que se fazia no sistema anterior? No sistema anterior, aqueles atos que tivessem por objeto a aquisição do direito de propriedade eram objeto de transcrição. Aqueles atos que, por sua vez, tivessem por objeto constituição de ônus reais, constituição de limitações ao direito de propriedade, criação do direito do promitente comprador, estes outros atos eram objeto de inscrição e não de registro. Hoje, existe transcrição e inscrição no registro de imóveis? Não mais. No registro de imóveis, tanto aqueles atos que eram objeto de transcrição, quanto aqueles atos que eram objeto de inscrição, passam a ser tratados sob o nome de registro. Para que me serve o registro? Para constituir direitos, para declarar direitos. Me serve ainda o registro para a transformação de alguns direitos. Para que me serve, então, a averbação? A averbação vai me servir para efeitos modificativos daquilo que consta no registro de imóveis, vai me servir para efeitos extintivos daquilo que consta no registro de imóveis. Na dúvida, uma vez que nenhum de vocês vai conseguir decorar a previsão do artigo 167 da Lei 6.015. Artigo 167 diz no inciso 1 os atos que serão registrados e diz no inciso 2 os atos que serão averbados. Como vai ser difícil decorar, porque são bem mais de 50 hipóteses legais, o ideal é entender o conteúdo. Sempre que eu quiser criar, constituir, declarar direito real imobiliário, o meu título será registrado. Sempre que eu quiser modificar, sempre que eu quiser
extinguir direito real imobiliário ou dados do direito real imobiliário, o meu ato, então, será objeto de averbação e não objeto de registro. A distinção não é simplesmente terminológica, não é simplesmente uma distinção pelas palavras. A distinção tem conteúdo. Se eu averbar uma compra e venda, eu não criei direito de propriedade. E se eu registrar um cancelamento de hipoteca, eu não consegui perceber esse efeito. Se não bastasse estes fatos, registros, como são atos constitutivos, em regra, são bem mais caros do que os atos de averbação. As averbações, como visam modificar ou extinguir direitos, cancelar direitos, as averbações, em regra, são bem mais baratas ou bem menos dispendiosas do que os atos que sejam levados para registro. Registro de imóveis existe, registro de imóveis é um serviço registral. E por que ele é tão importante para a propriedade imobiliária? Nosso sistema registral, tanto previsto no Código Civil, nos artigos 1245 a 1247, como o sistema previsto na Lei 6.015 de 73, o nosso sistema registral cria uma presunção relativa quanto à qualidade de dono. É dizer, primeiro, enquanto não registrar, não é dono. Segundo, não é dono, desculpem, e não consegue provar a terceiros a qualidade de dono. Enquanto não registrar, não é dono e não consegue provar a terceiros esta qualidade. Segundo, até que o registro seja desfeito, até que o registro seja desconstituído, aquilo que nele consta presume-se como verdadeiro. Essas são as duas afirmações oriundas do sistema registral imobiliário. Ou seja, enquanto não houver a desconstituição daquilo que consta no registro, e esta é uma previsão do artigo 252 da Lei de Registros Públicos, enquanto esse registro não for desconstituído, aquele que consta na matrícula do imóvel é presumidamente dono. E olha só que bacana, a pergunta que nos é enviada exatamente tratando desse tema. O que eu preciso fazer para ter a proteção do direito à propriedade imobiliária? Meu nome é Carlos Eduardo. Eu gostaria de saber o que a pessoa deve fazer para comprar um imóvel com segurança. Carlos Eduardo, existe uma grande preocupação social em ter a propriedade imobiliária e tê-la, evidentemente, com segurança. Nós ainda somos vinculados a uma ideia do direito romano de ter um pedaço de chão para morrer. A ideia de que a forma mais segura de garantir o patrimônio é ter propriedade imobiliária. Talvez as gerações mais novas não percebam isso com tanta nitidez, mas principalmente os mais antigos se vinculam a essa ideia. Eu preciso ter imóveis. O meu primeiro ato aquisitivo será a casa. O meu primeiro ato aquisitivo será um teto. Ainda é muito frequente, mas as gerações mais novas mudaram um pouco essa visão. Em especial os homens. Primeiro compram um mega carro, depois se preocupa. Primeiro compra aquele carro 2 milhares de números, ZT, PX, com VT, com mais não sei o que, e o som e turbina, e gasta o valor de um apartamento. E depois ele acaba se preocupando mais em fazer a aquisição de um imóvel. Mas a gente ainda tem essa grande tradição em promover a aquisição da casa própria, ou investir em imóveis. O nosso sistema faz uma série de exigências documentais para que a pessoa possa chegar seguramente à propriedade imobiliária. Quem for comprar, portanto, um imóvel, fica obrigado a, primeiro, verificar a situação do imóvel no cartório de imóveis, no ofício em que aquele imóvel esteja matriculado. Essa é a primeira conduta. Antes de fazer
qualquer tentativa de busca quanto à situação do alienante, verifique como está o imóvel. A situação do alienante, por vezes, é mais fácil de ser resolvida do que a situação do imóvel. Aí se descobre que ainda tem hipoteca, aí se descobre que tem um usufruto, aí se descobre penhora, aí se descobre a averbação premonitória autorizada pela legislação processual civil. Aí se toma conhecimento de uma série de fatos que até então a pessoa desconhecia. Um segundo ponto de extrema relevância diz respeito aos tributos relativos à propriedade imobiliária. É essencial que se verifique a pendência de tributos, e aí vou incluir taxas, não apenas os impostos, que se verifique a pendência de tributos que possam recair sobre a propriedade imobiliária. Por vezes ainda não tem uma execução em curso, mas já tem os lançamentos tributários de IPTU em atraso e os lançamentos, por vezes até com expedição da CDA, da Certidão de Dívida Ativa, em relação a um ITR, ou em relação a taxas de iluminação, taxa de pavimentação e limpeza, taxa de lixo, como ocorreu em algumas cidades do país. E estas restrições, essas certidões positivas, fazem com que quem adquira fique obrigado ao pagamento destas obrigações. Ele paga até mesmo para impedir a perda do imóvel. Em terceiro lugar, deve ser verificada a situação do alienante. E essa verificação diz respeito a títulos protestados. Se ele tem títulos objeto de protesto, em especial no local de domicílio ou não. Segundo, se ele tem tributos federais e tributos e contribuições, previdenciárias, das quais ele seja devedor. Se ele tiver contribuições previdenciárias não quitadas, ele não poderá fazer a alienação. A certidão positiva impede o registro desta alienação posterior. Deve ser verificado também se ele tem ações pessoais, judiciais, contra ele propostas. Ele pode ter ações de indenização, ele pode ter ações de cobrança, ele pode ter execuções, e aí essa alienação pode ser realizada em fraude, seja fraude contra credores, porque ele tem títulos protestados, seja fraude à execução, porque ele tem estas ações executivas em andamento no Poder Judiciário. E aí a previsão dos artigos 159 e 158 do Código Civil, fraude contra credores, e artigo 593 do Código de Processo Civil em relação à fraude à execução. Se todos esses documentos demonstrarem uma boa situação patrimonial do devedor e demonstrarem que o imóvel está liberado, nós diríamos que a regra é que ele tenha uma aquisição segura. Ele conseguirá adquirir com segurança e o risco de perder esse imóvel por uma alienação fraudulenta se torna mínimo ou quase inexistente. E aí vamos aproveitar para ver uma reportagem que trata exatamente deste tema. A casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros, mas para que esse sonho não se torne um pesadelo, é preciso estar atento na hora de comprar o imóvel. Este advogado especialista no assunto explica passo a passo as cautelas na hora da compra. Verifica a situação jurídica do imóvel, verifica se existe algum gravame sobre esse imóvel e, principalmente, verificar se a pessoa que oferece o imóvel à venda é o seu proprietário. Chegada a hora do registro definitivo do imóvel, mais dúvidas. Qual a diferença, por exemplo, entre a escritura pública e o registro de imóveis? Se a pessoa tem uma escritura pública, mas não a registrou, ela não é a proprietária desse imóvel. Só será proprietário aquele que efetuou o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis. E além de seguir dicas básicas, na hora de fechar o negócio, é bom contar com um profissional para avaliar as condições do contrato. Independente da forma de pagamento da casa própria, os brasileiros não deixam de pôr o sonho em prática. De acordo com a Associação Brasileira dos Mutuários de Habitação, o governo federal, através da Caixa Econômica, mantém ativos 3 milhões de contratos habitacionais, fora os outros quase 1 milhão de contratos financiados por bancos privados.
O diretor jurídico da Câmara de Valores Imobiliários do DF lembra que na hora de escolher o tipo de financiamento é preciso apurar se o banco é confiável e analisar atentamente cada proposta. Na dúvida entre contrair ou não uma dívida para a compra da casa própria, um alerta: é preciso pensar um pouco mais antes de financiar o imóvel. O ideal mesmo é tentar não entrar em financiamentos, ou se entrar com uma parcela menor, né, em relação ao imóvel. Os bancos geralmente financiam em torno de 70%, 80%, até 70% aproximadamente o valor do imóvel. O ideal é que você consiga ter em mãos, em dinheiro, ou utilizando FGTS, carro, ou qualquer outro tipo de bem, que você consiga pelo menos pagar à vista 50% ou mais do imóvel que você pretende adquirir. E olha só, em razão dessa reportagem, queria aproveitar para falar de dois temas com vocês. O primeiro, a escritura pública. Se tem uma falsa ideia social muito frequente de que o que prova a qualidade de proprietário é a escritura pública. Infelizmente não é. A escritura pública é a forma pela qual a vontade deve ser manifestada. É o meio pelo qual a vontade deve ser exteriorizada. E ela está prevista no artigo 108 do Código Civil, que exige esta certa solenidade. A escritura pública é lavrada perante um tabelião de notas. E quem já lavrou escritura pública, e aí entram outros atos, uma escritura pública de procuração, uma escritura pública de emancipação, uma escritura pública de doação, de compra e venda, uma escritura pública de pacto antinupcial. Quem já lavrou escritura pública, talvez se lembre da extrema solenidade que cerca a realização desse ato. Qual seja, as partes declaram a vontade ao tabelião, normalmente através de um contrato já escrito. Essa vontade declarada é lida pelo tabelião na presença das partes e na presença de duas testemunhas. Depois dessa leitura, todos assinam o ato, todos assinam o livro de registro de lavratura das escrituras, e dali é extraído o traslado, que é uma cópia literal e de inteiro teor daquela escritura pública. Esse ato é tão solene, esse ato é tão cercado de pormenores, que parece que é ele que garante a propriedade. E nós temos uma falsa ideia de que é a escritura pública que prova o direito de propriedade. Infelizmente não é. Ter escritura pública e ter um instrumento particular quando autorizado na lei, quer dizer a mesma coisa. A pessoa só se torna proprietária quando ela leva esse seu título, quando ela leva essa escritura pública ou esse instrumento particular ao cartório de imóveis e ali se efetiva o registro. Enquanto não registrar, não é dono. O registro se inicia pela prenotação do título. O título é protocolizado, analisado pelo registrador. Se estiver regular, ele é então registrado. E aí tem uma peculiaridade. O título é prenotado em certa data, é protocolizado em certa data, e ele deve ser registrado em 30 dias. Se assim o for, apesar do registro ter sido feito aqui na frente, vamos dizer que se trata de um registro que foi iniciado por uma prenotação no dia 10 de julho do ano de 2008. No dia 10 de julho eu prenotei o meu título, eu protocolizei o meu título. O registrador irá agora estudá-lo, verificar se ele é regular e tem então o prazo de 30 dias para registrar. Ele fez o registro no dia 30 de julho, 20 dias depois. Quando será considerado proprietário? Este registro tem eficácia retroativa. Embora o registro seja feito em 30 de julho, considera-se aquele adquirente como proprietário desde o dia 10 de julho de 2008. Constará como data 30 de julho, mas pela determinação legal, este registro tem eficácia ex tunc, eficácia que produz seus efeitos para trás, eficácia que retroage no tempo à data em que tenha sido feita a prenotação. Se o título estiver irregular,
o registrador deverá devolvê-lo e o registrador, então, exigirá o cumprimento de algumas regras, de algumas condutas para regularizar esse título. Ele terá que elaborar esta exigência através de uma nota de devolução e, se a exigência não for cumprida, o registro não poderá ser feito ou então caberá a suscitação de dúvida, que está previsto no artigo 198 da Lei 6.015. É um procedimento administrativo para questionar se a conduta do registrador está correta ou se aquela exigência que ele formulou é uma exigência incabida, é uma exigência indevida. Quem decide a suscitação de dúvida é o juiz previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça de cada Tribunal de Justiça. Apenas como um exemplo, no estado de São Paulo, quem decide nos procedimentos de dúvida da capital é o juiz da Vara de Registros Públicos. Existe vara especializada na capital e esse será então o juiz que decidirá a dúvida suscitada pelo registrador. Apenas peço que deixem consignado. Quem suscita a dúvida é o registrador, não é o interessado, não é quem pediu o registro. Quem pediu o registro apenas pede ao registrador que a dúvida seja suscitada, mas ele não pode ir diretamente ao juiz questionar a conduta do registrador. Apesar disso, em São Paulo se formou uma orientação jurisprudencial já aplicável em outros vários estados. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul tem vasta aplicação da possibilidade de ser suscitada a dúvida inversa. Suscitação de dúvida inversa é aquela em que o próprio interessado procura o juiz. Ele não pede ao registrador que suscite dúvida, ele procura o juiz. Posso fazer uma ou outra? Na verdade, não. Por quê? Se eu tiver uma suscitação de dúvida na forma do artigo 198 da Lei de Registros Públicos, aquele prazo de 30 dias para fazer o registro está suspenso. Enquanto não terminar a dúvida, eu posso me aproveitar daquela prenotação que foi feita em 10 de julho. Meu registro foi feito só em novembro. Ele produz seus efeitos a 10 de julho. E se eu suscitei dúvida inversa, eu pulei o registrador e fui direto no juiz, não tem efeito suspensivo. Não haverá essa proteção especial quanto à realização do ato em 30 dias e se feito nos 30 dias ou posterior, desde que suscitada a dúvida, retroagir à data em que foi feita a prenotação. E o segundo ponto que eu queria tratar com vocês diz respeito também a um comentário que foi feito na reportagem, no que tange ao financiamento imobiliário. Nós temos o grande risco, grande e triste risco, de sofrer algo parecido com o que se verifica no ano de 2008, com o que se verifica desde 2007 no sistema hipotecário norte-americano. Existe um crescimento exagerado, existe um crescimento enorme, um crescimento desproporcional do mercado imobiliário e da venda de imóveis através de financiamento. E muitos se veem animados em comprar o imóvel porque essa prestação inicial de R$300, de R$500, de R$1.000, compromete uma pequena parte da renda do trabalhador. Só que conforme essas prestações vão crescendo, conforme a situação da família vai se modificando, porque nasce um filho, porque o filho agora precisa fazer cursinho preparatório para vestibular, porque o filho precisou mudar de cidade, porque um deles perdeu o emprego ou teve diminuição de salário, por inúmeras causas, é muito provável que haja um inadimplemento. E hoje já se faz um estudo econômico quanto à possibilidade de haver uma quebra do sistema hipotecário ou mesmo do sistema de alienação fiduciária. Tanto que se diz que o melhor momento para a compra do imóvel será esse, porque aquele que infelizmente comprou em razão desse ânimo, em razão desse grande incentivo dos bancos para um financiamento a perder de vista, um financiamento em 30 anos, por exemplo, financiamento em 30 anos de 100%, de 95% do valor do imóvel. Quem fez a compra nessas condições precisa vender.
precisará vender e provavelmente venderá às pressas. E quem vende às pressas normalmente faz grandes descontos. Espero que não ocorra, mas nós temos já notícia pretérita da nossa população, da nossa realidade social, quanto à ocorrência desse tipo de fenômeno e que ele pode sim reaparecer no nosso grupo social. Então vamos só concluir esta matéria relativa a registros públicos e o registro de imóveis. A pergunta natural: se eu não registrar, qual é a proteção jurídica que eu tenho quanto à aquisição que eu fiz? Se não registrar, não tem qualquer proteção jurídica de direito imobiliário. Isso não quer dizer que está completamente desprotegido. Eventual proteção jurídica decorrerá na realidade do direito obrigacional. Eu poderei discutir com o meu alienante os prejuízos que ele me causou, eu poderei discutir com o meu alienante a sua própria omissão ou a sua prática de um ato ilícito. E um exemplo muito comum: A vende para B, B não registrou a sua aquisição, embora tenha feito pagamento do preço, quitação, tudo de forma regular, ele não registrou. Passado algum período, A é executado judicialmente em razão de uma dívida trabalhista ou de uma execução civil comum. E o credor pesquisa o patrimônio, faz uma pesquisa fonética nos registros de imóveis para saber se A tem imóveis em nome próprio e descobre esse imóvel. Imediatamente vai pedir a averbação premonitória ou vai pedir que seja feita a penhora sobre esse determinado imóvel. Penhora será registrada? Será. A averbação premonitória também será feita? Também. Mas e B? Como fica? B terá que provar judicialmente, olha só, ele terá que, em uma execução, se apresentar como terceiro e ofertar e opor embargos de terceiro, na forma do artigo 1046 do Código Civil. Ele terá que opor embargos de terceiro para que possa se defender, demonstrar que pela data do instrumento público, que pelos documentos que foram extraídos à época da lavratura do instrumento público, ele não tinha impedimento para aquisição. E se conseguir fazer essa prova, obterá a desconstituição daquela penhora ou o cancelamento da averbação premonitória que foi feita. Se ele já tivesse registrado, ele teria que fazer tudo isso? Não, porque enquanto não se registra, não é dono. Se ele houvesse registrado, ele já seria o dono. Para concluirmos, o nosso sistema registral se assemelha a qual? E essa é uma matéria muito comum de questionamento, principalmente dos estudantes. Nós temos 3 grandes sistemas registrais para falar da propriedade privada. O sistema brasileiro, vamos nos colocar como um grande sistema, porque é muito semelhante ao sistema espanhol e ao português. O sistema alemão e o sistema francês. E é engraçado como esses sistemas são tão radicalmente diferentes. O sistema francês é um resquício da Revolução Francesa. O sistema de aquisição imobiliária do direito francês determina que a propriedade será adquirida em razão do contrato. Eu não preciso do registro do título para me tornar proprietário. Eu só vou precisar do registro para dar notícia pública quanto à minha qualidade de proprietário. Preciso registrar para criar direito? Não, apenas para noticiá-lo ao grupo social. No extremo oposto, nós temos o sistema alemão. O sistema alemão é parecido com o sistema de registro Torrens, no Brasil aplicável aos imóveis rurais. E o sistema alemão tem como grande vantagem uma presunção absoluta de que quem consta como proprietário é o proprietário do imóvel. Ou seja, é uma presunção tão forte que não admite qualquer prova em contrário. Mas ainda, se eu não registrar, crio propriedade? Não. O registro é obrigatório sob pena de não ser constituído o direito. E como fica o sistema brasileiro nesse meio termo? Nesse meio, melhor. O sistema brasileiro não admite apenas o contrato. O contrato, por si só, não tem força para criar o direito de propriedade. O contrato, por si só,
Cria direito obrigacional, mas não cria direito real. Esse contrato tem que ser registrado. Então é igual ao sistema alemão? Não, porque o nosso registro cria presunção iuris tantum, cria presunção relativa quanto à qualidade de proprietário. Se não houver o registro, não haverá a qualidade de dono. E queria só registrar uma pergunta que foi feita aqui entre a nossa equipe técnica, entre os presentes, quanto à aquisição de imóvel em área limítrofe de municípios. Tem alguma peculiaridade? Em regra, não. É possível, sim, a aquisição de um imóvel em área limítrofe. O cuidado é verificar se o imóvel está nos 2 municípios, se ele está apenas de um lado, mas na área de divisão, ou se o imóvel se estende aos 2 municípios. Se o imóvel estiver nos 2 municípios, eu diria a vocês algo nessas condições. Aqui é um município, aqui o outro imóvel está bem nesse meio. Uma parte em cada uma das municipalidades. Vai ter que buscar as certidões tributárias nos 2 municípios. É conveniente que procure a propositura de ações, em relação ao devedor nos 2 municípios. Terá que também verificar a situação do imóvel nos 2 cartórios e terá que fazer o registro do título aquisitivo, embora expedido por apenas um tabelionato de notas, terá que registrar este título nos 2 cartórios. Se não o fizer nos 2, da mesma forma, não será pleno titular do imóvel. Será proprietário de uma parte, mas não conseguirá provar a propriedade da outra. Terminamos, então, o nosso curso. Terminamos, então, as nossas aulas que tiveram por objeto o tratamento da propriedade imobiliária e o regime jurídico, civil e constitucional a ela aplicável. E durante esse curso nós vimos o que é o direito de propriedade, a evolução da propriedade privada, a sua função social constitucionalmente exigida, o regime jurídico aplicável aos imóveis rurais. Tivemos duas aulas com o tratamento dos condomínios, tanto condomínio comum, necessário, como o maior destaque é o condomínio edilício, e concluímos essa aula de hoje, concluímos o nosso curso, tratando do sistema registral imobiliário. Espero que tenham retirado bom proveito desse curso e que nós nos encontremos em uma próxima aula. Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas ao curso, o e-mail está à disposição de vocês, saberdireito@stf.gov.br. Agradeço a toda a equipe técnica, a todos os nossos alunos que assistiram a essas aulas, todos os profissionais do direito e aos nossos alunos que pacientemente ficaram aqui até o final da aula. Um abraço enorme a todos vocês e até uma próxima oportunidade.